Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Enviamos saudações em Cristo Jesus do presidente da nossa convenção, nosso estimado pastor Arnaldo Candeias, e também saudações de todos os membros da mesa diretora, incluindo aqui nessa minha saudação o meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje, ela tem por tema o bom pastor e as suas ovelhas. O texto áureo está em João capítulo 10, e o versículo 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade prática diz-nos da seguinte forma: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. O texto da leitura bíblica em classe está em João capítulo 10, versículos de 1 a 16. Hoje nós vamos estudar uma lição importantíssima, inclusive, que usa figuras tremendamente importantes para que entendamos a vida cristã. No texto da leitura bíblica em classe está ilustrado a vida de um pastor de ovelhas, literalmente falando, ovelhas animal mesmo, vivida na Palestina, a vida de um pastor vivida na Palestina, lá no Oriente Médio. Pela graça de Deus, eu servi ao Senhor Deus como missionário em Portugal durante 7 anos. Eu morei numa região chamada Alentejo. O Alentejo é marcado pela presença de ovelhas, de rebanhos. Um dos maiores rebanhos de ovelhas está no Alentejo. Inclusive, um dos pratos principais é borrego com batata. O que é o borrego? O borrego é a ovelha mais nova, ovelha nova, né? Ela não é adulta ainda, então a carne é macia. Então, borrego assado com batata é um dos pratos típicos da região alentejana em Portugal. Portugal, para quem não sabe, tem o mesmo clima da Palestina. Tem as mesmas vegetações, há muita coisa em comum vivida na Palestina e vivida em Portugal. Então, quando nós olhamos para o texto de João capítulo 10, não tem como eu não lembrar da vida comum lá em Portugal. Muitas vezes eu saía e encontrava-me com aqueles rebanhos e os pastores, e ali eu parava e conversava com eles. Inclusive, um dos pastores de ovelhas, animal, lá em Portugal, era da nossa igreja. E aprendi muito com aquele irmão. Agora veja, olhando para o texto de João capítulo 10, e aqui eu quero rapidamente dar uma passada nesse texto, depois vamos para os tópicos da nossa aula. O texto começa assim: na verdade, Jesus falando, né? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então aqui, já de arrancada, o texto já nos ensina sobre pessoas que estão no meio do rebanho, mas não são pastores e nem têm amor pelo rebanho. E também conseguiu entrar no meio do rebanho por uma outra parte, ou seja, não foi pelo viés correto, não foi pela porta, né? Foi pela janela, foi por outros meios. Depois, diz aqui no versículo 3 que há um porteiro, e depois diz que ele chama as ovelhas pelo nome. Aqui vamos falando de características, né? Quando nós analisamos esse texto, primeiro, o pastor representa aqui nesse caso Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o bom
pastor. Diz aqui o versículo 11 do texto de João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Então o pastor é Jesus. Depois tem aqui o rebanho, as ovelhas. Quem são as ovelhas? São os salvos por Jesus. Depois aqui tem o aprisco. Muita atenção que agora vai entrar uma questão cultural. No aprisco há muitos rebanhos. Em regra, um rebanho é cuidado, um rebanho que um pastor consegue cuidar é em torno de 100 ovelhas. Até 100 ovelhas, então, um pastor. Mas no aprisco tem mais de um pastor. Então há blocos de ovelhas. Então o aprisco é o curral e ele é enorme, com tapagem, com feno, com lugar de madeira para que no frio elas não fiquem em contato com o chão. A ovelha é um animal que morre fácil. Então o pastor chega com as suas 100 ovelhas e entra para dentro do aprisco, que é enorme. Aí num cantinho, num lugar, numa parte assim do aprisco, fica aquelas ovelhas com aquele pastor. As ovelhas elas têm necessidade de se encostarem uma na outra, então os rebanhos eles ficam ali. Aí chega outro pastor, aí o porteiro olha, se conhece, abre e ele entra com o seu rebanho, coloca numa outra ala do aprisco. Aí vem um outro pastor, o porteiro olha, reconhece, abre a porta e ele entra para dentro do mesmo aprisco e vai para uma outra ala do aprisco. Quando o pastor vai tirar as ovelhas para fora, para levá-las para dar pasto, ele chega e às vezes elas se misturam ali, mas o pastor ele começa a chamar. E é interessante, ele chama pelo nome. Lá em Portugal, muitas ovelhas têm nome de ser humano. Um dia eu estava fazendo caminhada e eu escutei alguém dando uma bronca. E eu pensava aqui, eu falei, poxa, esse homem aí está sendo muito ignorante com os seus filhos, com a sua esposa. Meu Deus, como é que ele está falando? Mas quando eu me aproximei, era o pastor e estava falando com as ovelhas. Então ele falava, Guilhermina, deixa de ser tonta, Guilhermina, volta aqui. Você não está vendo que tem espinho, Guilhermina? Guilhermina, eu estou falando com você, ô tonta! E eu pensava que ele estava falando com um ser humano, mas era ovelha. Então o pastor ele chama a ovelha pelo nome. E ela escuta a voz dele, levanta a cabeça e ela começa a vir agora ao seu encontro. Ele vai tirando uma por uma, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Nesse caso, nós temos aqui o aprisco, que é o lugar de culto. Nós chamamos de igreja, mas é a casa de oração. Nós temos o pastor, tá? E nós temos as ovelhas, que são os salvos, os crentes. E nós temos ainda o porteiro. O porteiro nesse texto aqui representa o Espírito Santo. Ele é quem abre a porta para os pastores verdadeiramente vocacionados por Deus. Mas aqui no texto ainda tem uma quinta figura, que é o mercenário, que é a pessoa que se aproxima do rebanho com outros interesses. E aí nós vamos falar no decorrer dessa lição sobre o perfil do verdadeiro pastor, do mercenário e de Jesus como bom pastor. Em 1 Pedro, capítulo 5, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz assim: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Sumo pastor. É importante nós entendermos o que é o sumo pastor. A palavra sumo significa sobre todos. Então, o sumo pastor é o pastor dos pastores. É o supremo pastor. A palavra, no Antigo Testamento, tinha os sacerdotes e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma só pessoa. E ele, o sumo sacerdote, ele era o sacerdote que
estava acima de todos os outros sacerdotes. Então Jesus, ele é o sumo pastor. Jesus não é apenas o pastor, ele é o sumo pastor. Por que eu estou falando isso e por que é muito importante entender sobre isso? É porque tem gente que fala, o meu pastor é Jesus, eu sou ovelha e o meu pastor é Jesus. Escuta, Jesus, ele é mais do que o seu pastor. Jesus, ele é o sumo pastor. Ele é o pastor dos pastores. Na verdade, Jesus é o pastor do teu pastor. Então, mas a Bíblia fala do pastor. Então, na igreja, precisa existir, na igreja estabelecida, ordenada por Deus, ela tem o pastor e depois tem o sumo pastor. O sumo pastor é o maioral. O sumo pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. O sumo pastor é o dono do rebanho, a quem os pastores vão dar contas. Como fala aqui em 1 Pedro, quando apareceu o sumo pastor, nós vamos ter que apresentar a ele, nós os pastores, vamos dar conta ao sumo pastor, ao pastor que é o nosso chefe, o nosso líder, a quem nós vamos prestar conta, além dele ser o nosso Deus. Então, quando alguém diz, meu pastor é Jesus, essa pessoa está ali fazendo uma manifestação de rebeldia. Quando você ouvir um crente falar assim, meu negócio não é com o homem, meu negócio é com ele lá em cima, é com Jesus. Você vê alguém falar assim, você pode estar certo, sem sombra de dúvida. Trata-se de um rebelde. Você está diante de um rebelde disfarçado de religiosidade. Você está diante de um rebelde disfarçado de crente, de dedicado e de consagrado. É só um disfarce. Essa pessoa é rebelde, desobediente, anda pecando e fazendo pecado de feitiçaria, em nome de profeta, em nome de crentão, em nome de consagrado, mas não passa de um feiticeiro desobediente, reprovado pelo céu. Entende? Então, essa lição é uma lição que está pegando fogo e é uma lição importantíssima. Abrindo aqui o nosso texto da leitura bíblica em classe, nós temos aqui Jesus, a porta das ovelhas. Bem, já expliquei aqui sobre o contexto que Jesus usa essas figuras, né? De ovelha, pastor, rebanho, aprisco. Já acabei de explicar. E Jesus, ele fala que ele é a porta. Ele não é o porteiro, ele é a porta, de onde as ovelhas entram. Em João 10:7, Jesus fala, eu sou a porta. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a pessoa ainda não era ovelha lá no mundo. E a Bíblia usa uma figura, era cabrito. Mas quando ela vem até o aprisco, que ela passa pela porta, Deus transforma essa pessoa. Há uma transformação, ele entra pela porta, agora passa a ser ovelha. Ovelha, porque a pessoa entrou pela porta. A mensagem da porta, como diz aqui no terceiro subponto do tópico 1 da lição, a porta. E Jesus, quando ele fala que ele é a porta, até diz que ele é a porta, a Bíblia diz que a porta é estreita. Jesus falando, o caminho é apertado e são poucos que entram. Então, na porta que é Cristo, não tem como alguém entrar para pertencer ao aprisco do Senhor, se não passar pela supervisão do Espírito Santo, se não entrar pela porta que é Jesus, que essa porta é estreita e apertada, tá? Sem renúncia. Você não consegue passar pela porta que é Jesus para fazer parte do rebanho do Senhor Jesus, que o rebanho é constituído de pessoas salvas. Quem é salvo pertence ao rebanho de Cristo. Quem não é salvo não pertence. Então, como a porta é estreita e como a porta é apertada, então tem gente que quer pertencer ao aprisco, mas não quer deixar a bagagem, ele não consegue entrar pela porta. É aí que entra a figura que Jesus falou. Entra por outra parte. Aqui, ó, João 10:1. A pessoa entra por outra parte. Então, quem quer estar no meio do aprisco? Tem gente que está no aprisco, mas ele entrou por outra parte. Ele não passou pela porta. Ou seja, ele não foi liberto.
ele não foi transformado, essa pessoa ela não foi regenerada, ela não foi perdoada, não foi lavada no sangue de Jesus, ela não morreu para o mundo. Essa pessoa está na igreja, mas não aguenta ouvir falar de uma cerveja. Essa pessoa está na igreja, mas ainda fuma. Essa pessoa está na igreja, mas ouve músicas mundanas. Essa pessoa está na igreja, mas pratica sexo fora do casamento. A pessoa está na igreja, mas curte o mundo. A pessoa está na igreja, mas não dizima, porque o coração está nas coisas materiais. Aí entrou por outra parte, batizou, canta no coral, faz parte do círculo de oração. Às vezes está até no altar, mas não entrou pela porta, passou por outra parte. E essa pessoa é dominada pela carnalidade. Não pode ver uma pessoa do sexo oposto, bonita, que cobiça, que deseja, que tem maus pensamentos, que não perdoa, que é vingativa. Pessoa vingativa, pessoa que é dominada pela ira, pela raiva, corações rancorosos, não consegue perdoar. São pessoas estressadas, não tem limite, desobediente, não obedece o pastor local que Deus estabeleceu, sabe? Então, até entraram, estão no aprisco, mas foi por outra parte, porque para entrar pela porta tem que ser regenerado, tem que ser salvo, tem que ser transformado, porque a porta é estreita, não comporta bagagem de pecado, bagagem de maus hábitos mundanos, não comporta. Então, a pergunta que não quer calar é: será que eu, como crente, eu entrei pela porta ou eu entrei por outra parte? Depois nós temos aqui o aprisco das ovelhas, aqui parábola ou alegoria, né? Parábola ou alegoria. Na verdade, nós temos aqui uma alegoria. Jesus está usando uma alegoria, né? O texto, deixa eu ler aqui que eu gostei muito desse comentário. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, Jesus comunicava as lições de forma sistematizada. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como um símbolo para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreiro e a ovelha. O aprisco é o local onde as pessoas se reúnem, né? Ou melhor, nesse caso que os animais se reúnem no aprisco. Mas no caso da igreja, a igreja, elas são as pessoas, e o aprisco é a casa de culto. Então toda ovelha tem um lugar onde todas elas se reúnem. Então daí, pessoas, nós chamamos de pessoas desigrejadas. Elas não estão no aprisco, porque o aprisco é um lugar físico, não tem jeito. As ovelhas se reúnem ali, e tem um pastor físico que fica com elas e cuida delas. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, e o versículo 6, ou melhor, e o versículo 11, está dizendo aqui que ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, observa aqui que ele mesmo, Jesus, deu à igreja, ele é que dá pastores. E Jesus é o sumo pastor, o dono do rebanho é Jesus, mas ele coloca agora como se fosse gerentes, governantes. E aqui ele mesmo deu uns para pastores. E qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, que as pessoas sejam aperfeiçoadas, cuidadas, apacentadas pelo rebanho do Senhor. Se não houvesse
nenhuma necessidade para ter um rebanho, o apóstolo Pedro, também o apóstolo Paulo, não teria falado isto. Atenção, quem inventou colocar pastores na igreja não foi homens, foi Deus, foi o próprio Jesus. Foi Jesus que eu digo que ele, Jesus, deu pastores. Então, pastor não é invenção humana. Pastor não é um título humano. Pastor, na verdade, não é título. Pastor é uma vocação. É uma vocação. E essa vocação é divina. Ninguém, Hebreus, no capítulo 5, diz que ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus. Se você não der genuinamente chamado por Deus para pastorear, não se meta nisso. Não se envolva com isso. Porque as ovelhas foram compradas por um preço altíssimo. E a Bíblia diz que em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz a palavra de Deus que os pastores vão dar contas das ovelhas. E se você não terá como dar conta, você não terá como cuidar, você não conseguirá desempenhar o papel que você não recebeu um dom sobrenatural da parte de Deus para o fazer. Cuidar de almas é cuidar da parte invisível das pessoas. É olhar, ver além do físico. É diagnosticar doenças espirituais pelos olhos clínicos do Espírito Santo por meio de uma chamada divina. E se você não tem essa chamada, você não consegue ver, você não consegue diagnosticar, você não consegue ultrapassar o físico e ver a doença da alma. Porque só aqueles que possuem uma lente divina colocada por Deus, o óculos da chamada de Deus, para poder enxergar, ver a situação da pobre alma de um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. Portanto, se você não tem a chamada, não se meta nisso, que serão duras as consequências. Agora, se você tem um chamado, não corra dele. Sirva o Senhor. Então, o aprisco é o lugar físico. É o que nós chamamos de casa de oração. E lá dentro se reúnem as ovelhas, que são a igreja. As ovelhas, elas são de Jesus Cristo. E os pastores são aqueles que cuidam das ovelhas e vão ter que prestar contas. Ok. O terceiro ponto da nossa lição está escrito assim: a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Bom pastor. Agora, vamos aqui traçar as características de um bom pastor. Jesus, a Bíblia diz, é o bom pastor. Ele dá sua vida pelas ovelhas. Segundo, o bom pastor aqui. Vamos aqui ver algumas características do bom pastor. Depois veremos, obviamente, do mercenário. Temos aqui alguns textos. 1 Pedro capítulo 5 fala o perfil do pastor. Aos presbíteros, que a palavra presbítero no Novo Testamento é também um pastor, que estão entre vós, admoesto eu que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participando da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ó. Presbítero, apacente o rebanho de Deus que está entre vós. Note, primeira característica, o verdadeiro pastor não fala as minhas ovelhas. Ele fala as ovelhas de Cristo. As ovelhas são de Deus. Apacentai o rebanho de Deus. Apacentai o rebanho. O rebanho não é nosso. Primeira característica, o pastor tem consciência que é coisa seríssima que está diante dele, porque não é dele. Agora, diz aqui, eu que sou presbítero com eles, versículo 1, das aflições. A primeira característica
de um pastor genuinamente vocacionado. Ele enfrenta aflições, sofrimentos por causa das ovelhas, por causa do rebanho, por causa de Cristo. Ele enfrenta, ele não foge, ele é sofredor, vive uma vida no limite que a igreja pode proporcionar. Por quê? Sofre as aflições de Cristo. Primeira característica. Segunda característica, versículo 2, ele apacenta. A palavra apacentar significa guiar. Ele guia, ele tem liderança. Sabe aquela pessoa que você não pode confiar nela e nem a seguir? Essa pessoa não tem vocação para ser pastor. Porque o pastor, você olha, ele te inspira a seguir, apacenta. Você quer segui-lo porque com ele você se sente seguro. Você se sente protegido ou protegida. Essa pessoa te defende. Isso é apacentar. Apacentar é te honrar. Você quer ficar ao lado porque ali você está bem. Você está protegido, você está cuidado. Você se sente cuidada ou cuidado. Por quê? Alguém que te apacenta, alguém que te protege, alguém que te guia, alguém que te orienta, alguém que te inspira a seguir as orientações dessa pessoa. Então, é o pastor. Agora, se você está diante de alguém que você não pode confiar, essa pessoa só te usa, você se sente usado por essa pessoa, isso não é pastor. Essa pessoa que você sabe que se um dia a corda quebrar, com ela você nunca poderá contar. Ela é a pessoa. Essa pessoa não é pastor. Essa pessoa que a vida dela não é um exemplar para você. Então, não é um exemplo de família, não é um exemplo de oração. Não é. Você olha assim, nossa, gostaria de ser como aquela pessoa. Então, o pastor é a pessoa que te inspira. Depois, outra característica apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por força. Há pessoas, há pastores que estão na frente. Esses não são pastores, né? São apelidados de pastores. Mas eles quase que ameaçam. A pessoa até obedece por medo. Ele causa pânico nas ovelhas. Então isso não é pastor, isso é um ditador. Diz aqui a palavra de Deus, né? Cuidando dele, não por força, não é forçando as pessoas, mas é encorajando, com amor, com paciência, com aconselhamento, com paciência. Ela olha dentro dos seus olhos e chora com você, sofre com você, te mostra o caminho. Então, a paz cuida do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ora, sabe o que é torpe ganância? Aqui, paralelamente, já estou falando das características do lobo. Em primeiro lugar, o lobo pensa que o rebanho é dele. As ideias têm que ser dele. Se você discordar de alguma coisa, você está fulminado. Você não tem oportunidade mais nem para fazer uma oração. Não aceita o contraditório. Escuta, o líder que não aceita o contraditório não é pastor, meu amigo. É um ditador disfarçado com a religiosidade. Isso não é pastor. Agora, veja aqui. Não por força, voluntariamente, nem de torpe ganância. A torpe ganância, característica nítida de um lobo. Ele está na igreja por causa do dinheiro. Está na igreja por causa do status. Está na frente daquela igreja porque não teve sucesso em outra coisa e agora fugiu, descambou-se para o ministério, está ali escondido atrás do ministério. Só pensa nele. Em primeiro lugar, essa pessoa só pensa nela. Só pensa nela. Então, quando a pessoa só pensa nela, em primeiro lugar, torpe ganância.
está na igreja, na liderança, com ganância. Está tirando proveito da situação. Está sugando a igreja, o rebanho. Então, não é pastor. Agora, versículo 3. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus. Olha só. Nós não temos que dominar. Nosso pensamento não tem que prevalecer. Entende? Nós orientamos o povo do Senhor com a graça de Deus, mas não é escravizando as pessoas. Não é isolando as pessoas, fazendo-as ficar revoltadas, iradas, humilhando as pessoas como se fosse maracujá murcho. Uma vez alguém falou, né, que certas pessoas na igreja têm que se isolar a ponto de se tornar maracujá murcho. Olha a expressão. Isso poderá estar no coração de uma pessoa genuinamente chamada por Deus. Olha o desejo dela, que aquela ovelha murche, que aquela ovelha seque. Pastor não tem desejo que a ovelha seque. Pastor não tem desejo que a ovelha fique isolada. Pastor tem desejo de ver a ovelha gorda, bonita, frutificando, obediente, tratada, nutrida. Pastor que usa essa expressão, ou que pensa uma expressão dessa, nunca foi chamado por Deus. É um aproveitador. É alguém, ou aproveitadora, né, falando da pessoa, é alguém que nunca recebeu um chamado de Deus para ser pastor. Mas as características não param apenas aqui. Em Tito, no capítulo 1, a partir do versículo 5, mostra também as características de um pastor. E diz aqui: convém, pois, que seja irrepreensível, versículo 7, como dispenseiro da casa de Deus. Dispenseiro, irrepreensível como dispenseiro, aquele que governa. A palavra dispenseiro ela remonta o que nós no português conhecemos como governante da casa. Nas épocas imperiais, tinha-se na casa os governantes. Era a pessoa responsável pela administração da casa, e ele era o chefe daquela casa. Havia outros empregados, mas o governante era o líder de todos os empregados. Ele era responsável pela culinária, a saúde alimentícia do lar. Ele dava ordem para os outros empregados. Ele era o gerente da casa, onde tinha muitos empregados. Então, a Bíblia usa essa palavra, dispenseiro, vindo do grego oikonomos, né? Então, diz aqui que o dispenseiro, como bom governador, como bom administrador da casa de Deus. Aí diz, não soberbo, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem de cobiça torpe e de torpe ganância. Lembra que eu falei a torpe ganância? Diz aqui, mas ele tem que ser dado a hospitalidade. Recebe as pessoas da sua casa com amor. Amigo do bem, olha, fica sempre do lado do bem, modesto, justo, santo, temperante. Viu aquele obreiro desequilibrado? Retendo firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer contradizente. Eu gosto muito dessa expressão, poderoso na Escritura. Já viu aquela pessoa que fala que é pastor, mas não sabe nada da Bíblia? Característica do pastor, poderoso na Escritura. Jesus, quando falava, os fariseus se calavam. Os saduceus emudeciam. Característica de um pastor, né? O bom pastor. Agora, o mercenário só pensa nele.
O mercenário é de torpe ganância. O mercenário não é amigo do bem. O mercenário não é justo. O mercenário, até para receber você na sua casa, na casa dele, ele tem dificuldade. Por quê? É mercenário. Né? Agora, conselhos para alguém que tem um pastor. Você agora está inserido num aprisco e você tem um pastor e você sabe que um dia o sumo pastor vai chamá-lo e você agora está no lugar certo, na igreja, mas você ali tem um pastor local que cuida de ti, colocado pelo Senhor. Alguns conselhos. Primeiro conselho: ore pelo teu pastor. Segundo, se abra com ele. Mesmo se você vê que o seu pastor faz coisas que você não concorda, não agrada, num papo respeitoso, no privado do pastor, se abra com ele, se aproxima dele, conheça o seu pastor. Às vezes, muitos pastores são mal interpretados. Por quê? O pastor é julgado sem conhecer. Chama o seu pastor para almoçar um dia na sua casa, sai com ele um dia à tarde, come uma pizza, um sorvete, ande com ele, conheça o seu pastor, seja amigo do seu pastor, e quando você conhecer as virtudes e os defeitos do seu pastor, os defeitos, eles serão minimizados, você vai compreender melhor o seu pastor, porque agora você tem uma amizade com ele, você o conhece de verdade. Terceiro lugar, ajude o seu pastor. Não se isole. Não fique crente de banco, porque crente de banco é prego. Então, não fique parado em terra e talento. Se aproxime do pastor e ajude o pastor. Cole com o pastor. Tudo que Deus vai falar, Deus fala através do pastor. E o pastor fala para a igreja. Pastor, me prova isso na Bíblia. Te provo agora. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Olha só, uma carta. Isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha só, quem é ele? Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho. Mas começa assim, ó. Ao anjo da igreja. Então, você vê em várias passagens com quem Deus fala. Fala com o anjo da igreja. Para que o anjo da igreja fale agora com os crentes, porque Deus ele é organizado, hierárquico. Quando você ouvir alguém falar, meu negócio é com Deus, meu pastor é Jesus, você olha, pode olhar para a cara da pessoa e falar assim, meu irmão, não seja rebelde. Porque está na cara. Quem fala isso é a manifestação de um rebelde, só que disfarçado de espiritualidade, disfarçado de crente, disfarçado de fidelidade, mas trata-se de um desobediente, rebelde. Agora, quando você vê alguém que incompreende o que é o pastor, ele tem o seu pastor local, essa pessoa vai longe. Porque a bênção de Deus em cima daqueles que são obedientes. Se aproxime do seu pastor, ajude o pastor. Ele é o anjo da igreja, colocado por Deus. E você vai longe, porque a bênção de Deus está sobre você. Evite, não fique contra o seu pastor, não fique, jamais. Ajude o seu pastor, seja uma bênção na vida dele, porque Jesus é o nosso sumo pastor. Então, a nossa lição, é assim que a nossa lição se encerra, né? Falando dessas figuras. O aprisco, que é a região, que é a casa de culto. As ovelhas somos nós, os crentes. Jesus, o sumo pastor, e ele estabelece pastores para cuidar das igrejas locais. Tanto é que ele escreve uma carta para o anjo da igreja que estava lá, que era um pastor. Depois, só entre para o ministério chamado por Deus, porque o porteiro é o Espírito Santo. Ele não vai te confiar, ovelhas. Agora, se você está no aprisco, pense bem. Você entrou pela porta ou você entrou por outra parte?
Qual é o tipo de bagagem que você está carregando dentro da igreja? Será que você é ovelha? Será que você pertence ao aprisco mesmo ou você está ali de maneira intrusa? Porque a Bíblia diz, há quem sobe por outra parte. Eu encerro a lição lendo o texto, que diz assim, na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e salteador. Sobe por outra parte, ó. Então tem gente entrando no rebanho, no aprisco, por outra parte. Um fardo maior é ladrão, é salteador, das coisas espirituais. Pastor, não roubo, não mato, não minto. Mas você não entrou pela porta. Entre pela porta, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.